Fala galera, tudo bem? Meu nome é Juliano, sou da General do Óleo Maringá e estou no comando aí desse novo projeto nosso aí, Só Acelera Cast, tá? Tô do lado aqui da minha parceira Sara, que tá do meu lado lá na General do Óleo, tocando com a gente lá a loja. Como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Olá, pessoal. General do Óleo, fazendo um resumão aqui para vocês como é que surgiu, né, a General do Óleo Maringá. Sou advogado de formação, queria ter mais um negócio e na verdade assim, eu amo carro, amo motocicletas, enfim, e eu gosto desse contato com o público. Isso para mim é apaixonante. A Sara sabe o quanto eu gosto de estar nesse dia a dia com clientes ali na loja, trocando ideia com os meninos ali da loja. Então, para mim, isso é um negócio assim que me motiva todos os dias. E a General surgiu assim, eu gostaria de ter mais um negócio, juntei a fome com a vontade de comer, né? Tinha o Rafael lá em São Paulo, que eu conheci o Rafael, com as lojas da General do Óleo. Ele já tinha à época, se eu não me engano, acho que 7 lojas, e a gente montou a loja aqui. Foi aí que eu conheci a fera que vai falar com vocês hoje nesse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui, porque ele fazia parte, à época, da parte de treinamentos da General do Óleo, porque a General do Óleo estava e está, né, se tornando grande aí, e o Fabrício fazia parte de treinamentos para manter um padrão de atendimento e tudo mais, e da questão principalmente de lubrificantes. E foi aí que, quando a gente resolveu abrir a loja e ficou acertado tudo isso, a gente conheceu essa, que eu já falei aqui, né, agora quem que é, essa fera aí, o Fabrício do Olho no Óleo. É isso aí, Juliano, Sara, né, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, é um prazer. É uma honra nosso. em conhecê-los, né, desde o início da nossa história. E comecei no ramo, no canal, na verdade, né, impulsionado pela minha parceira também, né, que é a Thalita, né, ela vendo eu buscar informações na internet, eu era um cara desvirtuado, né, entre aspas, não tinha perfil em rede social, não tinha celular, não tinha nada. Mas usava o YouTube sempre para pesquisar e a internet de uma forma geral. E aí, né, ela falou, por que você não cria vídeo para postar aquilo que você encontra? Eu falei, então tá. Como que eu faço? Com o que eu tenho, né? Não tenho Exato. nada, mas aí você arruma na hora, né? Uhum. Peguei uma câmera da minha mãe emprestada, uma Cybershot, uma Sony Cybershot. Nossa. Topzera, né? Quem lembra? A iluminação era uma lanterna tática. Nossa. E peguei um frasco de Acedel com 530 e pá, fui lá no quarto, coloquei lá, quem vê o primeiro vídeo vê lá, parece uma lua no fundo, né, Mas o iluminação. importante é começar, né, Fabrício? Primeiro você começa, né, depois você melhora. Depois você melhora, exatamente. É assim que o pessoal fala hoje. Mas aí, a partir dali, assim, eu sempre me dediquei no sentido de entregar o melhor pro cliente que eu atendia, né, ou seja, buscar o conhecimento sempre. E aí não parei, então ia produzir um vídeo, me inteirava, né, sobre o assunto para falar algo que pudesse acrescentar na vida da outra pessoa que estava assistindo, não só por fazer um vídeo qualquer, para ganhar seguidor, para ganhar visualização, não era esse o objetivo, como não é até hoje. E aí a gente foi crescendo, graças a Deus, e evoluindo, né? Então isso que é legal. Quem vê os primeiros vídeos fala, poxa, meu, você melhorou bastante, hein? Ficou até mais bonito. Eu falei, a câmera melhora, né? Melhorou. Então acaba melhorando também o feedback. Então, assim, foi assim que começou, tá? E isso me trouxe até aqui, né? Então, hoje eu trabalho com treinamento, trabalho com o nosso aplicativo, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Uhum. Que foi, obviamente, o meu objetivo, né? Que eu queria pedir para Deus, falei, ó, eu quero trabalhar com treinamento. E aí, Deus te coloca naquele caminho e a gente foi, Amém. Graças a Deus, conseguindo chegar. Uhum. Amém. Hoje, a gente até estava conversando agora, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande com mão de obra, né? E você veja, quando você começou, você está falando aí como era difícil conseguir informações, né?
E hoje tá tudo muito fácil, né? Você vai ali, digita no YouTube ali, então tá tudo na mão, tá tudo muito... Hoje a ferramenta internet, ela tá aqui para facilitar a vida das pessoas. Exato. Então, Exato. quem não consegue a informação é porque não quer mesmo, né? Exato. A gente sabe que algumas coisas são difíceis, porque até mesmo nós estamos do lado de desenvolvimento, na busca de informação para facilitar a vida do profissional, a gente se depara com situações que não encontra. Às vezes a montadora não abre a informação, né? Ou até o fabricante de fluido talvez não deixe a informação tão clara para nós, mas a gente está sempre correndo atrás, buscando, né, encontrar essa informação. Mas está muito mais fácil do que no passado, isso Sim. com certeza. Sim. Fabrício, a gente precisa, vamos só pro pessoal saber como é que a gente teve esse contato, né? Como que deu o match? Isso. Como é que deu match, né? Então o Fabrício, ele fazia parte do pessoal do treinamento, né, da General do Óleo. O Fabrício, aliás, fez toda a diferença, né? Porque eu não entendi absolutamente nada. E você me encorajou, você me mostrou quando você estava ali comigo no princípio que você literalmente vivenciou aquilo. Você me mostrava que era só eu querer ter interesse mesmo, que eu tinha capacidade, sim, né? Porque tem esse negócio de que mulher não, né? Não, e é assim, realmente eu tenho capacidade e isso é uma superação, isso para mim. Com certeza, né? Até E é muito parabenizo legal a Sara isso. por isso, porque assim, é iniciativa, tudo parte de você. Ou seja, se você quer ser o diferencial para os seus clientes, né, pode ser um assunto meio difícil, meio complicado, complexo, às vezes o que o lubrificante parece ser simples. Sim. Mas Exato. quem tá de fora acha simples. Exato. Quem começa Acha a que dar o óleo é tudo óleo, mergulho... Exatamente. Óleo. Olha. Por isso que você tem que ficar de olho no óleo. De olho no óleo. Então, quando você dá um primeiro mergulho, né, nesse conhecimento, aí você começa a enxergar que, cara, não é tudo assim tão simples. Tem muita pegadinha, tem muita diferença, entender das evoluções. Então, o pessoal, aí sim, você começa a despertar para o que realmente o conhecimento vai te trazer. E o que esse conhecimento vai te trazer? O diferencial. Você vai poder atender seu cliente com autoridade, mostrar para ele, explicar para ele. Exato. É isso que é legal. E procurar a melhor forma de falar, né? Saber que não falar em termos técnicos. Isso é uma coisa que eu peço muito lá para os nossos especialistas. É quando você vai explicar algo para alguém, você tem que pensar que você está explicando para uma pessoa que não entende, porque os termos que nós usamos ali são mas a pessoa ela não tem obrigação de entender os termos. Fica bem difícil dela, às vezes. Exato. Isso é bom você ter o conhecimento nesse sentido, porque vai ter aquele cliente que vai exigir mais de você, Exato. que vai querer falar numa linguagem um pouco mais técnica, porque ele se aprofundou, ele tem interesse. E se você mostra para ele que você tem a capacidade de falar da forma que realmente ele já entende, isso demonstra que você está capacitado. Exato. Agora, se você começa Exato. né? Como diz um aluno nosso, Exato. começou a gaguejar, você começa a perder autoridade, né, na conversa. Então a pessoa, peraí, esse cara acha que não sabe muito bem o que ele está falando, né? Ele está meio indeciso, né? Não demonstra tanto conhecimento. Assim, o que a gente preza, isso veio, inclusive, do treinamento que a gente fez com o Fabrício. Honestidade, né? E o óleo correto. É você tentar explicar, né? A gente vem... eu brinco muito ali na loja, mas assim, eu digo... os mecânicos antigos, né? Aquela história, né, Fabrício? Passou dos 100 mil, tem que engrossar o óleo, né? E às vezes eu tento explicar, às vezes, para o cliente de uma forma, às vezes, que... Mas, assim, eu uso termos, né? Por exemplo, assim, o senhor nasceu com... Qual que é o sangue do senhor? Meu sangue é O positivo. Então tá, o senhor passou de 50, então agora vai para A negativo, né? Não se muda. Então, se ele é um 530, ele é 530 até o fim. É uma peça, né? O lubrificante é uma peça. O Exatamente. proprietário, o dono do veículo que está assistindo, né? Esse nosso vídeo tem que entender que o lubrificante é uma peça, ela tem várias características, entre elas a viscosidade, e é um padrão que, na maioria das vezes, é um padrão fixo. Existem algumas montadoras que trabalham com variações, é possível, sim. Depende da montadora, né, do projeto do motor, mas em grande maioria vai ter um padrão. Então, seguir aquele padrão é essencial para garantir o quê? O bom funcionamento do motor,
longevidade e durabilidade. Pelo pouco, né? Mas pelo tempo que você... hoje o Fabrício tá dando uns voos mais altos aí, né? Com o aplicativo deles, que depois a gente vai falar um pouquinho, inclusive, que a gente usa lá na loja e para você, lubrificador que ainda não usa, cara, você tá perdendo muito tempo, meu amigo, porque não é porque ele tá aqui na minha frente, não, tá? É verdade. O aplicativo é fantástico. Fantástico. Facilita muito. Eu tava brincando com ele hoje no carro. Eu falei, cara, isso aqui até quem não troca óleo de câmbio troca com o Exatamente. aplicativo. Porque Exatamente. ele é muito bom. O aplicativo é muito bom mesmo. Mas enfim, mas assim, Fabrício, só para nós, o que você acha do atendimento em si da General do Óleo, mas lógico, principalmente o nosso aqui, né? O Maringá aqui. O que você acha do nosso atendimento e desses valores que a gente prega aqui, né? Isso é muito importante, Juliano. Essa questão, o ponto de vista que vocês colocam, né? Não só o ponto de vista, mas a prática de como vocês fazem o atendimento é importante. Né? De entender que o lubrificante não é tudo igual, ou seja, você vai zelar pelo bem, muitas vezes, mais valioso que o cliente tem, que é o carro, entregando para ele o que é o correto, né? Fazendo o certo, né? Não enganando, né? O cliente para fazer uma venda mais barata e ganhar o cliente pelo preço. Você entrega para o cliente, né? Não para o cliente, para a população de Maringá e região, valor. Né? Que é o diferencial, muitas vezes, que a gente encontra no mercado da troca de óleo. Porque, infelizmente, é um mercado, desculpa o palavrão, prostituído. Exato. Tá? Porque o pessoal joga muito em preço, tem que vender óleo barato. Cara, se você se preocupar em vender óleo barato, você vai estar sempre vendendo produtos, né, de baixa qualidade, e isso vai refletir na qualidade do seu serviço. Um serviço de baixa qualidade. Pensam muito em preço e esquecem do valor, né? Porque assim, preço e valor são coisas completamente diferentes, e assim, né? até para nós, Fabrício, até talvez da maneira que você explicar, fica de uma maneira até para o cliente que, né, para a pessoa que é nosso cliente ou de qualquer outra troca de óleo, né? Entenda. Mas por que... Eu não vou citar marcas aqui, né? Mas enfim, por que a marca A é a mesma viscosidade? Tem até os mesmos... Vamos dar um exemplo ali, né? Enfim, se eu falar também o exemplo que eu pensei agora aqui, vai dar a entender da marca. Mas enfim, por que, Fabrício, que tem marcas que é a mesma viscosidade e ele é tão barato? E por que tem... Lógico que tem nomes, né? Também, hoje... A marca X, ela é o valor, né? Ela é um pouquinho mais caro por isso. Mas assim, por que tem essa diferença de um óleo? Por exemplo, vamos lá, 530, um tão barato e um tão caro, sendo que é para o mesmo veículo. E tem essa diferença. Muito boa pergunta, Juliano. Para você que está assistindo entender, né? Você falou um 530 de marcas diferentes. Você falou somente uma característica do óleo, que é a viscosidade. Exato. Perfeito. Ou seja, você, né, que está procurando aplicar o lubrificante no seu carro, você tem que entender que o óleo é uma peça que tem várias características. Viscosidade e várias especificações. API, ASEI, SAC, SAI, JASO. Né? 5. Sem falar da coloração e se ele é sintético, semi-sintético ou mineral. Então, são 7 características que a gente falou aqui bem rapidamente. Ou seja, eu só estou olhando uma característica. Estou esquecendo todo o resto. Sim. Todas as outras 6. Então, olhar para o todo e não apenas para uma informação. E aí você vai encontrar as diferenças que realmente vai justificar o preço mais caro do produto. E você não vai poder usar qualquer 530 em todos os carros. Exato. Cada montadora vai exigir uma especificação diferente na maioria das vezes. Exato. Ok? Por isso tem as aprovações. Né? E aqui ainda esqueci de falar, né? A norma da montadora. Então, são 8 especificações. Exatamente. Até vamos para nós dar um exemplo 8 assim, características. Que muitos falam, né? Por exemplo, que é o óleo da montadora, né? E até aconteceu uma situação onde um cliente queria... Vou falar, né? Volkswagen, né? O cara queria... eu quero óleo da Volkswagen. Volkswagen não faz óleo, né? Ela tem parcerias comerciais. Mas eu quero o óleo da Volkswagen. E sim, fui lá, a gente tem o óleo da Volkswagen, né? E tem o carimbinho ali, né? Com todas as aprovações. E daí eu brinquei com ele na situação, porque quando os meninos abriram o capô,
ele tava lá de um pessoal que fazia o óleo antes dessa nova empresa agora que faz, né? E daí chamei ele, eu falei, e agora? Eu tô confuso, mas brincando, né? Falei, o que que eu faço? Coloco esse óleo aqui, né? Ou coloco da montadora? Daí até ele, eu falei, você tá vendo? O senhor se apegou ao óleo ser da montadora. E não tá errado, né? Se a gente olhar pro lado, ele tá certo, ele quer manter o original, padrão ali. o padrão, né? Mas é que, às vezes você que tá em casa, você tem que entender que não é só isso, né? Troca. Dessa mesma montadora, a boatos, né? Que agora vai trocar novamente o fornecedor. Isso né? é constante, tá? E é constante. Exato. Essa mudança essa dança das cadeiras acontece porque é um negócio. É um negócio. Então ali entra a negociação. E aí tem empresa, por exemplo, que ela quer pagar para estar dentro da montadora, das concessionárias, né? Através da montadora, Exato. por ser o produto genuíno, fabricante do produto genuíno, na verdade. Né? E aí, o que acontece? Ela quer fazer dessa forma um gatilho para que o cliente lembre da marca dela após sair da garantia. Exato. Exato, Que é o que acontece. E é o que acontece. É normal. As pessoas chegam já pedindo óleo da montadora mesmo, óleo da concessionária, Ela vê a marca, né? né? Então ela liga a marca ao produto e fala, ó, quero da marca X porque ela Exato. fabrica o óleo da original. Ou eu quero o original fabricado pela marca X, né? Então, a gente sabe, como você falou, montadora nenhuma fabrica óleo, né? Salvo Mercedes-Benz, né? E BMW, que desenvolvem, né? Exato. Seus lubrificantes. Sim. Mas assim, eles vão ter o apoio também de outras empresas para desenvolver o produto. Sim. Não é necessariamente sozinhas, né? Então, assim, a gente sabe que é um mercado que evolui e muda constantemente. Essa dança de cadeira não para. Vamos para um quadro legal que a gente vai tá criando aqui, que é o mito ou verdade, tá? Legal. Como eu falei, a gente quer fazer de uma forma, falando, vamos dizer assim, falar o português claro, vamos falar de uma maneira para que as pessoas realmente comecem a entender um pouquinho, né? Então, nós vamos lá para o quadro agora, mito ou verdade, Fabrício? Bora lá. Óleo vencido é só uma jogada de marketing? Não. Óleo vence? Não é jogada de marketing, sim, o óleo vence, tá? Ele pode vencer por validade no próprio frasco e ele vai vencer a partir do momento que você começou a usar ele, ok? Ah, mas ele estava próximo da validade, eu coloquei no carro, ele não vai vencer antes? Não. Ele passa a ter um prazo de validade que é o prazo de uso, tá? Ah, por que tem o prazo de validade no frasco? A ANP exige isso aqui no Brasil. Pode ser que em outros países, cada país tem a sua instituição que regulamenta, né? A venda de lubrificantes, o comércio e a produção. Eles vão exigir ou não prazo de validade lá. Aqui a ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustível, né? E Gás Natural, exige. Então é regra. Se o produto é importado, tem que colocar uma etiquetinha com prazo de validade. Porque os aditivos ali, né? Juntamente com o básico, depois de misturado, podem se decantar. Isso pode acontecer. Né, tem uma decantação por ficar muito tempo parado. Né? Uma forma de tentar preservar o consumidor. Só carro velho, Fabrício, que precisa trocar o óleo com frequência? Ou o carro novo, não, só acelerar? Só acelera. Só acelera. Bom, se você é dono de um veículo novo e não quer cuidar dele, só acelera. Exato. E não troca o óleo. Então combustível. não é tem que abastecer. Não é o nosso conselho, né? Mas as boas práticas, óbvio, né? Tanto para um carro mais antigo quanto para o mais novo, tem que trocar o óleo. E muitas vezes o carro mais novo tem que trocar o óleo mais cedo que às vezes alguns carros antigos. Ah, o carro antigo tem que trocar a cada 3 mil, a cada 5 mil. Não, tem carro antigo que se você olhar no manual indica lá trocas com 10 mil. Ou até 15 mil, dependendo do veículo, se você olhar. Né? Isso vai do que a montadora definiu como uma manutenção preventiva. Agora, tem carro novo que também vai indicar quilometragens até maiores, 20 mil quilômetros, por exemplo. Né? É normal existir isso. Por quê? Vão trabalhar com lubrificantes mais robustos, tecnologias mais novas. Então, sim, é possível estender o período de troca, desde que, obviamente, utilize produtos de qualidade compatível com o que o carro pede. Aquela história que você falou. Ah, eu posso pôr um 530 mais barato, né? E aí, se o carro pede uma especificação da montadora bem, né, específica, vamos dizer assim, né? Estamos sendo
redundante aqui, né? Uma especificação específica, né? Mas é necessário. Então, o que acaba acontecendo se você não respeita aquilo? Você acaba colocando um produto fora do padrão e não vai conseguir rodar, muitas vezes, aquela quilometragem indicada. Porque não foi testado, não foi validado esse produto sem especificação rodar essa quilometragem. Pode ser que ele funcione, sim. Pode ser que dê um bom resultado. Pode ser que sim, mas você não tem garantia. Então, a especificação te traz a garantia. Legal. Mesmo que a curto ou a longo prazo, né? Não é recomendado isso, né? No Exatamente. caso. Porque o problema no motor, infelizmente, não acontece na hora. Na maioria das vezes, quando você usa o óleo errado. Eu até brinco com os alunos nossos, né? Eu falei, eu gostaria que desse problema na hora. Porque a pessoa ia pensar 2 vezes em não pôr o óleo errado. Mas, como a gente sabe, os motores são robustos. Eles aguentam desaforo, né, de dono que não cuida do carro, que só acelera, né? Então, é importante que esses donos se conscientizem com a manutenção dos seus veículos. É o que eu sempre falo, às vezes, para algum cliente. Eu ia falar que você sempre fala eu sempre isso falo, mesmo. eu falo, meu amigo, ele não vai dar problema agora. Até na questão a consequência, da correia de né? óleo banhado. É uma dose homeopática, né? É a longo prazo que você vai ter um resultado negativo. Hoje a gente teve uma situação de um cliente, né? Que é aquele, né, do mito ou verdade, né? Passou dos 100, engrossa o óleo, né? Exato. Então é um problema que vai surgindo e é como se o teu corpo. Você tá com um probleminha, mas eu vou lá e tomo um remedinho, né? Então você vai dando em doses ali, mas parou o barulho, né? Parou o barulho. Essa é a questão de você não ir num especialista, né? Porque troca de óleo é uma troca de óleo. Nós somos especializados em troca de óleo. O objetivo de vocês, como vocês foram abrir, né, General do Óleo Maringá, era justamente o quê? Entregar um serviço de qualidade diferenciado para o cliente. Por quê? Vocês viram que o mercado não estava atendendo o público como realmente ele deveria. Exato. Claro que existem outras empresas que podem fazer o trabalho do mesmo nível de qualidade, com certeza. Mas existem muitos clientes que vocês percebem o descontentamento. Então, a gente sabe que isso acontece de uma forma geral, porque muitas pessoas não têm essa consciência como empresário, né, como dono de negócio, fala, cara, eu quero entregar o melhor para o meu cliente. Exato. Não é o mais barato. É o melhor para ele. Exato, é que as pessoas têm mesmo o hábito sempre disso, né? A questão de comparar preço, não qualidade de serviço, qualidade de produto, né? Ali o que nós queremos mostrar é que nós temos equilíbrio entre qualidade de serviço e qualidade de produto, né? Que nós temos pessoas que entendem. Outra coisa que eu queria falar para você, Fabrício, mito ou verdade, filtro de óleo, troca todas, troca a cada 3, troca a cada 2. Porque as pessoas acham, ou não troca, porque as pessoas acham que às vezes é uma empurroterapia, mas nós não trabalhamos com empurroterapia na General do Óleo Maringá. Infelizmente, a cultura, né, faz as pessoas pensarem que filtro de óleo troca sim, troca não. Porque no passado tinha essa cultura de fazer troca sim, troca não. Né? Era comum isso no passado. Até mesmo que os períodos de trocas eram menores também. Né? 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, né? Se a gente pegar a história. Hoje em dia, para você ter uma boa performance, a qualidade de um lubrificante 100% novo lá no motor, daí é trocar o filtro. Né? Porque se você não troca o filtro, o que acontece? Fica 200, 300, 400, 500 ml, dependendo do porte do veículo, ou até mais, de óleo sujo. Então você colocou lá 4 litros de óleo no motor, meio litro de óleo sujo no filtro. Né? O volume total é 4,5. O que vai acontecer na hora que você dá partida? Deu partida, o óleo novo passa pelo filtro, aquele óleo sujo vai cair junto com o óleo novo, vai misturar, vai sujar o óleo novo. Pronto. É o primeiro ponto negativo. E o segundo ponto negativo é durabilidade desse filtro, porque ele é um filtro de papel internamente, né? Uma celulose ou um material sintético, que pode ser também, né? Um meio filtrante. E aí o que acontece? Ele tende a entupir. E aí obstrui o fluxo. Claro, ele tem uma válvula de alívio, né? Uma válvula bypass, que vai liberar o fluxo antes de circular óleo sujo do que ficar sem lubrificação. Essa é a lógica do funcionamento do motor. Só que isso é ruim. Sujeira circulando quer dizer que pode gerar desgaste. Então, né? E outra, às vezes aquele papel desmancha. E ele pode até sair do filtro, que eu já vi acontecer, e ir para o sistema de lubrificação
entupir um canal de lubrificação, faltar lubrificação e você perder o seu motor. Então, assim, o prejuízo pode ser só a quebra do motor. Só. Um filtrinho aí que... Vamos dar um exemplo de um carro mais popular aí, né? Mas R$20, R$25 pode te custar um pouquinho mais caro, né? Quanto custa para fazer um motor, né? Meu Deus. E quem me conhece agora sabe, mas eu faço uma piadinha e vocês vão me perdoar agora a minha piadinha, mas eu brinco, né? É tomar banho e não trocar a cueca. É desse jeito. Literalmente assim, né? Meu amigo, óleo sintético é sempre melhor? Cara, boa pergunta. A gente pode falar que sim e que não. Vai depender do seu ponto de vista. Por que sim? Né? Ou melhor dizendo, vamos falar por que não, primeiramente. Muitas vezes, se a montadora proibir o uso do óleo sintético, nem sempre ele vai ser bom. Por quê? Por questões de composição, muitas vezes, e de componentes internos, de vedações, né? A parte de retentores, anéis O-rings, feitos de borrachas, obviamente, eles podem não ser compatíveis com a composição desse óleo sintético. E às vezes a composição desse óleo sintético tende a retrair as borrachas, porque ele pode expandir ou retrair a interação do óleo com a borracha. E aí os lubrificantes são miscíveis com as borrachas, mas cada um numa intensidade. Alguns dilatam mais, outros retraem a borracha. Então, dependendo do projeto do veículo, pode ser que você encontre a proibição de uso de óleos sintéticos. E aí o uso de óleo sintético não é bom. Entendi. Mas, tecnologicamente falando, aí sim a gente fala que o lubrificante sintético, sim, né? Ele é melhor do que os outros lubrificantes, pela tecnologia que ele possui. Então, se não existir nenhuma observação contra, você pode fazer um upgrade de uso de um óleo sintético, desde que respeite todas as outras características da peça que se chama lubrificante. A gente tem, vamos falar de uma marca aqui, mas assim, que até um dia a gente trocou uns áudios, eu e o Fabrício aqui, é da Honda, né, Fabrício? Do Civic, né? Que ele tem um determinado ano ali, uma viradinha, 2013, né? 12, que 13. Um é 10, se eu não me engano, é 1040, 1030. né? 1030. E aí depois ele já muda para 0,20. pro 0,20, né? Sintético. E é 1030 mineral e 0,20 sintético. Né? Então você veja, qual que é o ano mesmo, Fabrício? 2012, 13 é o ano da mudança. 12, 13. Então você veja, é uma viradinha, né? De ano, um negócio... 10,30, de repente, e a diferença, né, de viscosidade, né? E esse é um caso que a Honda fala ali no manual para não usar óleo sintético, dos 2012 para baixo, né? Aí, dos 2013 em diante, já vem o 0,20, não tem nenhuma contraindicação. Aí até um questionamento que eu fiz por longo tempo, depois de vários anos, a Honda foi lá e colocou no site deles, não sei se ainda tá essa informação lá, mas tem vídeo lá no canal falando disso. Que poderia usar o 0,20 sintético, onde pede o 1030. Eu, particularmente, nunca indicava meus clientes a fazer isso. Por quê? Primeiramente, você tem um padrão de viscosidade que o motor foi projetado, né, no seu desenvolvimento, ok? Pode ser que lá fora utilizava, pode ser, tá? Não vou falar que isso é uma inverdade. Lá fora, certamente, a Honda já usa um lubrificante de menor viscosidade há um longo tempo. E aí, o que acontece? A Honda fala que pode usar o 0,20, perdão, aonde pede o 1030. E eu, particularmente, nunca fazia essa recomendação. Até mesmo porque os projetos antigos tinham uma viscosidade diferente. Claro que a Honda poderia, em outros países, estar usando um lubrificante de menor viscosidade nesses mesmos motores. Sim, uma questão de legislação ambiental de cada país, ou seja, de tempos em tempos isso muda e não é simultâneo no mundo todo. Cada país tem o seu delay, né? Europa e Japão, ali principalmente, obviamente já usavam essas viscosidades há mais tempo. E aí o que acontece? Se você coloca um óleo de menor viscosidade, o motor pode sofrer. Ok? Né? Principalmente quando você altera as duas viscosidades. A de partida e a de trabalho, né? Temperatura de partida e temperatura de trabalho. E isso eu já presenciei. Clientes, né? Usava 1030, ele quis seguir o que a Honda falava lá no site, que podia usar o 0,20, eu alertei ele, falei, cara, talvez você vai gastar mais uma troca de óleo aqui comigo, tá? Mas por quê? Falei, cara, seu carro tá com tantos mil quilômetros, você já tá rodando há um bom tempo com esse óleo, você vai pôr um óleo mais fino, seu motor pode sentir essa diferença de viscosidade.
né? E você vai perceber um ruído. Se ele não começar a consumir óleo excessivamente também. Ah, não deu outra. Passou 2 dias, o cliente voltou. Vim trocar o óleo de novo. Eu falei, que bom. Eu te avisei. Eu tava te esperando já. Então, assim, a gente é amigo do cliente. Exato. Se ele quer fazer, a Honda deu permissão, tudo bem. Exato. Né? Mas a gente sabe que já aconteceu de cliente reclamar de barulho após a troca. Foi só voltar o óleo 10,30 no padrão, né, que a Honda pedia, acabou o problema. Então, ou seja, você pode às vezes plantar um defeito alterando a viscosidade do óleo. Aqui vou fazer só um adendo aqui, porque tem clientes aí que ele gosta de ouvir o que ele quer. Então preste atenção. De fábrica, ele é 10,30 e depois a Honda fez esse adendo que poderia. Ele era 10,30. Ah, mas vocês acabaram de falar lá antes ali que não pode trocar com a viscosidade. Veja bem, o seu carro, vamos falar de um Volkswagen 540. Não quer dizer que depois, quando ele passou de 100 mil, você pode engrossar o óleo. Então, não é o que você quer ouvir. Né? Então, assim, porque senão ele vai falar assim, mas lá no começo você falou que... Não, né? Exatamente, bem lembrado. É porque a montadora, às vezes, elas colocam essas informações, né? Se eles fazem, e eles fazem isso, se você levar lá para fazer uma manutenção, eles vão colocar o 0,20 e vão te cobrar até mais caro por isso, porque ele é um óleo mais caro, é sintético. Só que muitas vezes você pode ter um problema no seu motor. Aquele ruidinho que o dono do carro conhece, né? Que tem um ouvido bem apurado ali, ele vai começar a perceber e vai ficar incomodado. E o problema acontece sempre quando faz essa substituição. Vários casos eu já peguei assim. Fabrício, agora esse é o calcanhar de Aquiles aí das empresas que fazem troca de óleo de câmbio automático. Meu avô tinha um carro automático, a vida inteira andou, nunca trocou isso aí. Isso aí é a enganação desses caras. Os caras inventaram um negócio para ganhar dinheiro. No manual diz que não precisa trocar o óleo do câmbio automático. Se a empresa diz que não precisa trocar, porque agora vem o Zé aí, tá dizendo que precisa trocar. E aí, Fabrício? Você foi lá, fez um treinamento com o Fabrício. Troca ou não troca? Agora saiu, foi lá o Fabrício. Te ensinou a trocar o óleo. Isso, Fabrício Marçal. Te ensinou a enganar os outros. Não, a gente não engana ninguém, né, Juliano? Não. Nosso objetivo é entregar uma qualidade de serviço para o cliente que ele tenha durabilidade com o bem dele. Exato. A troca de óleo de câmbio vai nos trazer isso. É esse o objetivo, ok? Ah, tem manual que fala que não troca? Tem. E depois ele passou a falar que troca. Que troca, exato. Né? A GM tem isso. Se você pegar, até é bem, bem didático a ilustração, né? Se você pegar os Astras mais antigos, Vectras, fala que troca a cada 40 mil. Aí você pega ali Cruze, Prisma, né, 2015, quando saiu, né? A evolução dos câmbios mais novos da GM, 6 marchas, falava que não trocava. E aí depois, mais pra frente, ela passou a falar que trocava. Né? Ou seja, é conveniência para quem não trocar o óleo, para o dono, que vai ter um custo menor de manutenção. Exato. Então a concessionária vai conseguir vender mais fácil esse carro, se comparado com um veículo que tem um custo de manutenção mais alto. Exato. Então é um marketing. Porque é a conta que, né, que as pessoas vão fazer, marketing, infelizmente, que a montadora ali, a concessionária faz uso, né, para vender o carro, no meu ponto de vista. Essa é a minha opinião particular. Né? Porque troca de óleo nunca vai fazer nenhum prejuízo, nunca vai causar nenhum prejuízo para uma transmissão, para um motor. Né? Muito pelo contrário. Se você trocar o óleo do seu carro antes da troca, faz mal? Não. Se trocar depois, faz, né? Porque o óleo vence. Exato. No câmbio, também vence. Claro que ele não tem contato com contaminantes gerados da queima do combustível, por exemplo, que são agressivos ao lubrificante. Por isso que o período de troca de um óleo de câmbio é maior do que um óleo de motor. Né? Então, óleo de câmbio, até puxando o gancho, né? Falando de câmbio, é câmbio manual. Troca ou não troca? Troca também. Troca também. Ele tem período de troca, tem montadora que indica 120 mil para trocar. Tem montadora que indica 40 mil para câmbio manual. E depois de um tempo, né? Às vezes tem clientes que vão lá na loja e nossa, eu nunca troquei. Nem óleo tem mais, né? Aquilo já virou uma graxa ali dentro. Além de gerar uma graxa, também o lubrificante evapora. Ele tem uma taxa de evaporação. Então, se não tem
ponto de vazamento, e você foi aferir o nível do óleo do câmbio automático e tá baixo, pode ter certeza que evaporou. A gente tem... Do óleo do motor também acontece isso, né? Acontece. Porque tem gente que às vezes vai lá e fala assim, meu óleo não tem nenhum vazamento, não tem nenhuma gota na garagem, meu óleo E o nível tá sumiu baixo. E o nível tá do baixo. nada. Alguém foi lá e... Alguém foi lá e tomou surupiou. no canudinho. A gente tem aqui o nosso querido, e eu falo nosso produtor querido, que um dia numa conversa comigo, ele falou, Juliana, eu não sabia que trocava óleo do câmbio, porque meu pai nunca trocou. Isso né? é cultura, né? É a cultura. É cultura. Né? Agora, se você só acelera e não cuida do carro, Só acelera é só no podcast. é verdade. Pode ter certeza, meu amigo, que a conta vai chegar. Exato. Por quê? Cara, se você não troca o óleo do câmbio, o câmbio vai quebrar. É uma manutenção preventiva, A durabilidade dele vai ser reduzida, isso é fato. Então, quando você troca, né, o lubrificante, você passa a dar o quê? Sobrevida, né, para essa transmissão, para os componentes internos. Exato. Né? Sem falar ainda, vamos falar de um risco maior ainda, para a pessoa que tem um carro, tem câmbio automático, que na troca do fluido não tem acesso ao filtro. O que acontece? O filtro, na maioria das vezes, ele tem um papel, ele é feito... Exato. O meio filtrante é de papel, que eu falei agora há pouco do motor. Do câmbio, vários deles também são assim. Alguns são só de telinha, mas outros têm um papel também. Esse papel desmancha. E aí ele pode entupir, né, o fluxo, e aí falta lubrificação. E aí faltou lubrificação, foi-se embora o câmbio. Exatamente. Então, se você troca o fluido com antecedência, né, ou no período ideal, a chance de gerar resíduos é menor. Exato. Né? Você está eliminando ali, sempre, né, dentro de um período ideal, a maior parte desses resíduos. Claro que o filtro vai chegar uma hora, ele vai saturar, ele vai entupir. Mas aí vai ter chegado a vida útil da transmissão, porque câmbio não é eterno, não. E nem o lubrificante. O manual diz, né? Enquanto durar, né? Enquanto durar. Até que dure. Até que dure a caixa, né? Que seja eterno Se enquanto durou dure. 40, durou 40. Se durou 100, durou 100. É por isso que eles falam que não troca, né? Já existe uma vida útil estimada para esse componente chamado transmissão. Né? Fabrício, deixa eu só fazer uma questão aqui. A não troca de um filtro de ar do motor, quando ele está já num estágio quase de decomposição, o que acarreta? Porque as pessoas falam só para bater um ar, né? E o bater o ar, ele entope, né? O ar-condicionado, pelo menos, funciona dessa forma, né? Você vai ter assim, às vezes você bate o ar no filtro, visualmente parece que limpou. Exato. Mas quando você olha, né? Até fiz um vídeo disso lá no YouTube, tem lá. Quando você olha microscopicamente falando pro material, você vê que na maioria das vezes, quando você jateou, o que acontece? Aquele jato de ar faz abrir o poro das tramas, da fibra de celulose. Então você faz com que o filtro deixe passar mais sujeira, né? E consequentemente gere mais desgaste. Então a pessoa pensa que tá fazendo bem quando bate um jato de ar, isso é o famoso presente grego. Ele está fazendo com que o seu motor sofra desgaste. Porque se passar partículas de poeira, que é silício, né? Esse silício, que é a poeira, mistura no óleo, e aí ele vai virar o quê? Um esmeril. Exato. E vai começar a lixar anel, cilindro, pistão, aumentando o desgaste desse componente. Mas pode ser de outros também, né? Na parte de mancal de virobrequim e por aí vai. E aí o que acontece com isso? Você aumenta as folgas, a chance de queimar óleo aumenta. Então começa a consumir mais óleo, a pessoa não sabe por quê. Isso não acontece na hora, lembra? Sim, é a longo prazo, é a longo infelizmente. prazo. Então são erros repetidos várias vezes que infelizmente vai causar um problema grave. Exato. Tá? Então, soprar filtro não recomendo, né? Às vezes aquele pessoal que trabalha mais na área agrícola tira o filtro, dá umas batidinhas ali, não é espancar o filtro, né? Dá uma batidinha ali e tal, né? A batida é menos pior do que o Exatamente, você vai tirar o excesso para não obstruir, porque exato. Você tá com o filtro obstruído, saturado, entupido, ele corta o fluxo. E aí, para ter combustão, precisa, né, de ar, né? Você precisa do comburente ali, né, do combustível, da gasolina e da faísca.
né, da centelha. Então, se Perfeito. você diminuir o ar, você não vai ter uma queima estequiométrica, né? Exato. Fabrício, vou só encerrar aqui o mito ou verdade, mas eu quero focar um pouquinho no câmbio, porque eu acho que é um tema bem importante. Mas só assim, tá saindo muito carro elétrico, né? E a gente tem atendido ali na loja o carro não, lógico, 100% elétrico, mas os híbridos, né? Nós trocamos Uma Volvo. uma Volvo, acho que semana passada, e eu me assustei com o silêncio, né? Como o carro tive até a certeza várias vezes que realmente ele estava, lógico, né? Desligado, mas você fica assim, nossa, será que tá desligado mesmo, né? Mas enfim, carro elétrico, Fabrício, o elétrico 100%, troca ou não troca óleo? Tem óleo nele? Né? Muita gente pensa que não, né? Eu Mas acho que graças tem. a Deus tem. Amém, né? Porque ele tem ali, né, a parte do motor e transmissão é em conjunto, né? Então, é uma quantidade menor, claro, é menor, mas tem. Uhum. E ele é substituído? Sim, é substituído. Existe um prazo, muitas vezes, um pouco mais extenso do que o normal, né? Do motor convencional. Vai ser muito mais semelhante a uma troca de óleo de câmbio automático, né? Podemos fazer uma analogia. Esse período de troca. E sim, ele vai ser substituído. Tem uma quantidade menor, mas vai ser substituído. Questão de fluido de freio também, né? Tem tudo Sistema isso de arrefecimento. Que, no carro 100% elétrico é algo que o pessoal deve se capacitar também nesse sentido, porque tem esse líquido de arrefecimento refrigera a parte do motor elétrico e refrigera também as baterias, né? Como mantém aquecido, né, no período correto, a temperatura ideal ali, né, digamos, porque a bateria sofre muito com o excesso de temperatura também. Então ele está ali para fazer essa troca térmica, né? Então é um outro nicho de mercado que vai vir com o advento dos elétricos. Então você que comprou um carro elétrico, não pense que você vai se livrar de nós. Tem óleo. Fabrício, mas voltando aqui, então esse foi o quadro mito ou verdade, né? Nós vamos dar um foco um pouco aí no câmbio automático, porque eu acho que realmente hoje eu falei ali no começo o calcanhar de Aquiles, porque as pessoas não... eles ainda acham que né, se quer enganar. Eu escutei já o absurdo de uma pessoa falando que a máquina da troca de óleo do câmbio estraga o câmbio. Que a pressão que joga o óleo para dentro estraga né? Você imagina a força, então, né? Que tá jogando o óleo ali para estragar, né? Então vamos falar mais um pouquinho aqui sobre essa importância, né? Dessa troca de óleo, a troca de óleo correta. E eu até vou dar um exemplo, assim, bem... de uma marca de novo aqui, mas da Honda. Que a Honda fala no manual dela que troca, mas é só troca parcial e não se troca filtros, né? E geralmente, principalmente esses carros mais novos da Honda agora, ele tem dois, não basta um, ele tem dois, né? Que a gente acessa, que é um no cárter e outro atrás do trocador de calor ali, né? Mas eles insistem que, né? Porque o manual diz que não troca. Vamos lá, Fabrício. Essa importância e a máquina estraga realmente o câmbio ou não, Fabrício? Então vamos por partes, né? A máquina estraga? Não estraga, tá? Infelizmente, quem às vezes fala isso, às vezes é quem não tem máquina ou quem não é adepto ao uso da máquina, né? A pessoa tá jogando contra ali, né? O concorrente, tá? Porque se você for pela lógica de raciocínio, né? A troca, que até como a gente ensina os nossos alunos, é feita através da linha da troca térmica. Ou seja, quando o fluido sai da transmissão e vai fazer uma troca de calor. Então, faz a conexão ali naquele ponto, né, da troca de calor, e aí o fluido vem para a máquina e da máquina volta para o câmbio. Quando ele volta para onde? Para o cárter. Então, o fluido não é direcionado para nenhuma aplicação, vai gerar pressão excessiva, não, de forma alguma. Né? A máquina, ela calcula, né, pelo menos a máquina que a gente trabalha, né, que a gente leva para os nossos alunos, que é a Marrovo 4001, é justamente a forma que ela trabalha, é de uma forma que ela até mesmo compensa, né, de uma forma inteligente, o que ela recebe.
né? Porque ela tem uma balança de precisão. Então ela vai Exato. recebendo e vai Exato. devolvendo a mesma quantidade. Então ela até alterna a rotação dela Uhum. de entrega. Ela começa no máximo e depois ela vai calibrando, dosando conforme o que ela está recebendo. Exato. Então não gera nenhum prejuízo, nenhum problema. Ela é tão inteligente que você pode até na conexão de entrada e saída ali, né? Ela mesmo já entende, Identifica o identifica, fluxo. né, Exatamente. o fluxo. Então, assim, eu acho que hoje, em termos de tecnologia, E posso tem estar montadora que indica usar a máquina é. nas trocas. No treinamento eu mostro Uhum. manual técnico da montadora Ford indicando o uso de troca de óleo com máquina. Com máquina, né? Legal. Eles na concessionária eles fazem a parcial, né? Mas... Aí vamos pro lado que você falou da Honda, né? Aham. A pessoa lê aquilo que ela quer. O dono e às vezes a concessionária tentando puxar a sardinha pro lado deles. Uhum. O manual não fala que se troca apenas 2 litros e 700 ou 2 litros e meio, não importa. O Uhum. parcial. O parcial. Ele informa a quantidade total e parcial. Em nenhum momento ele fala que só troca o parcial. Uhum. A concessionária adota a estratégia de trocar só o parcial e não trocar filtro. Fica mais barato? Com certeza. Exato. E é o serviço meia boca. Exato. Desculpa, mas é meia boca o que a concessionária... É melhor do que não trocar, convenhamos. Uhum. Melhor do que aquele serviço, aquele cliente que não troca o óleo do câmbio. Então, trocar pelo menos um pouco, né? Uhum. 40%, 50%, às vezes, que corresponde, né? A parcial, dependendo do veículo. É até interessante, mas não é uma boa prática no meu ponto de vista. Fazer a troca completa é o ideal, né? Então, assim, a troca feita por vocês lá na General do Óleo aqui em Maringá segue, obviamente, a ideia de fazer a troca total. Trocando filtros também, porque se você não troca o filtro, lembra que o filtro é feito de papel? É. Esse filtro entope, ele Uhum. obstrui, ele desmancha com o tempo, e aí você vai ter um prejuízo. É. Então, por que não trocar o filtro do motor, não troca o do câmbio? Se tem acesso, porque tem carros que você não tem acesso ao filtro interno. Uhum. Às vezes só tem acesso ao filtro externo, Uhum. como os carros da Honda mais antigos. Já os mais novos, que você citou, linha CVT segunda geração, você tem acesso aos dois. Então, troca-se os dois para você ter o quê? Certeza que aquele lubrificante novo vai estar passando por um filtro limpo, novo, vai filtrar todo tipo de impureza que surgir ali e te dando mais longevidade ainda. Nós ali na General do Óleo, Maringá, além dos meninos, né, serem especialistas, mas eu fiz questão de fazer o curso, né? Eu fiz o curso com o Verdade. Fabrício aqui. Por quê? Até para E eu vou manter... fazer também. A Sara também quer fazer o Eu quero curso. fazer. Mas por que todo esse... Porque tem mulher que faz. Eles Já fazem. tivemos já várias Tem alunas, a gente várias tem, alunas, eu já vi já. que faz troca de óleo de câmbio e às vezes até a gente fez uma turma em Juazeiro do Norte, né? Uhum, E aí o que acontece? A dona da empresa fez junto com o funcionário. uhum. Claro, é importante. Não só para cobrar no Não. sentido de... Mas para falar a mesma língua, porque ela Claro, também atende o conhecimento, cliente. Exato. E aí é um ponto de vista interessante. A pessoa que vende e a pessoa que executa. Exato. Os dois têm que estar em sinergia, falando a mesma Exato. coisa. Claro. E ter propriedade para poder falar também, né? Eu ter um conhecimento mesmo, né? Através Exatamente. de um treinamento, né? Foi até... importante. Esse foi um dos motivos, né, que eu resolvi fazer. Até para poder ter essa troca e manter a qualidade, né? Isso é o mais importante, porque a gente tem... eu às vezes pareço chato no sentido de cobrança, por exemplo, de limpeza, de loja, alguns detalhes assim, mas é o quê? Porque eu sempre falo para eles lá na loja, como você gostaria de ser atendido? Você gostaria de ser atendido de qual maneira? Outra coisa que eu tenho falado, né? Cuidar do carro igual o dono é só nós, né? Porque a gente tem esse cuidado, né, de embalar carro, né? Às vezes fala, como assim embalar o carro, né? Proteger volante, banco, frente, Exato. né? Porque às vezes você tá ali, né? O cinto, o a risco, calça, né? O botão da calça. Exato. Então, assim, parece às vezes detalhes bobos, às vezes num primeiro momento, mas assim, desde o primeiro momento, quando nós decidimos abrir a loja, veio esse cuidado de que a gente tinha que fazer diferente, né? Não podia ser, desculpa o termo aí, mas né, qualquer boca de porco, né? Que tem beira de estrada aí, que é pneu jogado para tudo quanto é lado, de ferramenta. É o zelo, né? É a filosofia que você criou, que você viu desde o início que faltava aqui em Maringá.
Então, acho que isso é muito importante e às vezes até serve de exemplo para a concorrência te copiar. Né? Exato. Acaba copiando vocês, mas isso é bom para o mercado, porque Exatamente, somos um nivela, exemplo. se todo mundo trabalhar da mesma forma, é o valor justo que vocês cobram, né? Não é mais caro, porque está entregando o produto Exato. correto. Não, E todo mundo vai trabalhar dentro das 4 linhas. Exato. Esse cuidado, então, assim, eu tive de, vou fazer o curso, né? E eu acompanho, literalmente, toda a troca de óleo de câmbio, eu acompanho do início ao fim, né? Porque Monitoramento de qualidade. Monitoramento de qualidade, Fabrício. Porque é o que eu falo, a Sara fala assim, é importante, às vezes eu não tô na loja. Tem, por exemplo, câmbios, às vezes eu não tô. Eu vou para fazer o câmbio automático, né? Por quê? Porque eu quero estar junto para ter realmente, e não que o outro serviço não seja, né, uma troca de óleo do motor não seja tão... agora, sim, a troca de óleo de câmbio, a gente tem esse que é mais, esse né? que a mais, né? Porque não é igual a troca de óleo de motor. A Exato. demanda de atenção É muito mais é delicado. maior. Né? Você tem todo um procedimento que vocês aprenderam lá no treinamento, que a gente passa. Isso é muito importante a pessoa ter em vista. Porque se ela pula etapas, ela está se comprometendo a cometer uma falha. Exato. Né? Tem cliente que a gente vai testar a bateria, ele fala, mas o que tem a ver a bateria? Né? Então tem todos esses procedimentos que a gente faz, andar com o carro antes, andar com o carro depois, né? Passar scanner. Então a gente tem esse zelo a mais. Isso é investimento, checklist, né? Investimento. Lembrando que o público às vezes não enxerga, né? A gente está Exato. falando aqui, mas você tem que ter um investimento em equipamentos. Exato. Além de treinamento, Exato. equipamento e produto. Exato. Né? Ou Exato. seja, é uma tríplice ali, né? De sustentação que se a pessoa fugir de uma delas, a entrega vai ser comprometida. Exato. Produto de qualidade, né? Eu confesso, Fabrício, que às vezes eu deixo de fazer troca de óleo quando o cliente quer ir para um óleo muito mais barato, né? Põe um aditivo. Eu prefiro, parece às vezes até de uma forma grosseira, mas eu falo, meu amigo, eu prefiro que você, então, pode fazer em outro lugar. Por quê? Porque só eu sei, né? E talvez porque a bomba vai estourar para quem fez, né? Você nunca sabe quando a bomba vai estourar, né? Porque a bomba já tá armada. Exato. Né? Agora exato. No colo de quem ela vai cair? Exato, né? Então às vezes pode cair no meu, né? Então às vezes eu prefiro, mas é o quê? Não é um zelo, talvez é um excesso de zelo, não é, mas é que é o que eu sempre falo. É um patrimônio, né? Ninguém sabe o quanto aquela pessoa levou para conquistar aquilo, para de repente num erro, né? Numa bobeira, numa economia boba, né? Tentando ganhar da concorrência. Exato. Você vai lá e se compromete a colocar produtos inferiores. Exato. Então, assim, Fabrício, só para nós fechar isso, qual que é o risco de não trocar corretamente o óleo do câmbio? Você fala pro quem está executando a troca ou o dono do carro? O dono do carro, né? Né? Qual que é a consequência para ele não trocar o óleo e não trocar corretamente, não colocar um óleo correto dentro do padrão, né? Primeiramente, não colocar o óleo correto. Durabilidade. Né? Porque às vezes a transmissão tá lá para trocar com 150 mil quilômetros, como algumas transmissões da ZF, né, são recomendadas pelo fabricante da transmissão. Às vezes a montadora fala que não troca, mas a ZF, que é o fabricante do câmbio, fala que troca. E aí você coloca um produto que não está no padrão que a ZF pede. Pronto. Você já está começando a fazer a coisa errada e quer rodar os 150 mil. Não vai, o óleo não vai aguentar. Ele não foi aprovado para aquilo. Por isso que a troca sai barata, né? Exato, aí você vê muitas trocas baratas porque o produto está fora do padrão. Então, esse é o primeiro risco que o dono corre. O segundo risco, né, no caso de ser de não trocar corretamente, é o câmbio quebrar. Né, que aí é o maior risco. Isso pode acontecer a curto ou longo prazo. Isso vai depender do câmbio, porque tem câmbio que é robusto. Exato. Cara, você põe óleo errado, põe óleo fora de nível e o trem tá lá funcionando, né? Porque ele é robusto, ele aguenta o tranco. Agora, tem alguns que são mais sensíveis. E aí ele não vai aguentar o tranco e vai quebrar. Né? Então, você não tem como dar uma exatidão em quanto tempo vai quebrar em usar o óleo errado. Pode quebrar com poucas horas de funcionamento, mas pode demorar meses, anos, né? Muitos anos, na verdade, rodando com o óleo errado.
Isso era uma discussão que eu tinha bastante com o Juliano na questão dessa questão de óleo. Eu falava assim, mas não tem como a gente diminuir, às vezes, o preço, né? E Por ele perder sempre um me orçamento ou explicou, outro, né? para não perder. Ele estava me explicando que não é qualquer custo, né? É qualquer preço para você fazer também. A gente tem que usar, no mínimo, um óleo homologado, né? Tem tudo Dentro do isso. padrão, Exato, tem que seguir exato. as informações ali dentro do que é exigido para você não cair numa situação Exato, problema. por isso que existe um valor percebido ali no serviço, né? Claro, e aí, obviamente, vocês devem fazer isso, né? Mostrar para o cliente que, cara, não é qualquer produto. É um produto que o seu câmbio está pedindo. Né? Exato. Por isso, às vezes, a troca ficou um pouco mais cara. A quantidade utilizada também, né? Isso pode diferenciar, porque tem gente que vende troca de óleo de câmbio, o câmbio vai 10 litros, ele vende 10. Exato, Cara, exato. não vai conseguir entregar um trabalho de qualidade, convenhamos. Exato. Porque não é igual cárter de motor que você drena e sai os 10. Né? Você tem que usar o equipamento, a máquina dá produtividade, facilita a troca, traz uma troca com excelência para trocar completo, com certeza. Mas vai precisar de um pouco mais de óleo. No mínimo 2 litros a mais. Exato. Falando de 10 litros, 20%. Sim. Exato. Mas às vezes não vai ficar nos 2 a mais. Às vezes vai para 5 a mais. Exato. 7 a mais. Depende de como está esse óleo hoje. Exato. A gente não sabe, né? É como você falou, gente. Às vezes já tá judiado demais. Exato. O cara só acelera. Só acelera. Fabrício, vamos lá para umas dicas rápidas aí. Dica rápida do Fabrício. Fabrício, quero sair, vou pegar a estrada aí. Tem como saber se o meu óleo não tem etiqueta, né? Comprei um carro num garagista aí, eu não sei. O cara disse para mim que trocou o óleo. Tem como eu saber na vareta ali como que tá as condições do óleo? Tem como a gente... Tem. Né? Você já ouviu falar em viscosímetro digital? Você pega lá o óleo assim, faz assim. Isso é o digital. Brincadeiras à parte. Visualmente você consegue ter uma noção de se o óleo tá ruim ou não. É uma informação. Ó, o óleo tá muito escuro, tá sujo. Pode ser porque ele oxidou, ou pode ser também porque ele fez o processo de limpeza do motor e a sujeira fica no óleo. Ele se sujou para manter o motor limpo. Mas você pode ter uma noção da viscosidade aparente. Às vezes você vê que tá muito ralo. Opa, isso indica que de repente ele teve contaminação com combustível. Né? É uma percepção. Se você já viu o óleo antes e depois, você viu, cara, tá muito fino isso aqui. Tô achando estranho. Tem uma coisa diferente aqui. Visualmente, é uma percepção aparente. Né? Ou a coloração dele também, no sentido de tá misturado com um fluido de arrefecimento. Opa! Então, são formas de você identificar alguns pontos sobre o lubrificante. Agora, mais a fundo, se está degradado, a que nível de degradação ele está, já é mais difícil. Claro, quanto mais escuro, indica que ele está mais sujo. Né? Mas às vezes ele ainda tem uma carga aditiva que dá para rodar. Só que é só em laboratório. Cheque rápido antes de eu pegar a estrada, o que eu devo fazer? Vou pegar a estrada, um checklist assim para tipo... Cara, coisa básica, né? No veículo, calibragem do pneu, se o veículo está abastecido ou não, verificar o nível do óleo. Água do radiador. Isso, sistema de arrefecimento, ver se tem vazamento. Exato. Né? Ali, olha no chão, né? Tira o veículo, vê se tem algum vazamento, né? Tanto de combustível quanto de lubrificante, além de outros fluidos, né? Fluido de freio, sistema de arrefecimento, que a Sara lembrou, a parte de quando o carro é direção hidráulica também. Então, olhar ali, verificar os níveis dos fluidos. Isso é o básico que o dono pode fazer. Eu vou contar uma historinha rápida só aqui pra gente daí passar pro próximo quadro aqui. De história curiosa que já aconteceu ali na loja, um atendimento curioso. O que você tem, que você lembra de engraçado? Cara, a gente teve já vários, na verdade, atendimentos muito curiosos ali na loja ali. Então, assim, o que você lembra rapidão, assim, pra nós falar aqui de, tipo, uma coisa engraçada, assim, que até... Você quer ver uma dificuldade, Fabrício, e a gente tem feito bastante. Atendimento para pessoa com deficiência auditiva. Super bacana. Inclusive, eles têm um aplicativo... Tá? Nós temos um cliente que ele vai com frequência na loja, ele tem um aplicativo que ele liga
para uma pessoa num aplicativo e essa pessoa ela faz a Traduz. intermediação desse Aham. contato para não acontecer de ter nenhum É um ruído, intérprete. né, de comunicação. Então é super bacana, assim, Legal, sabe? eu não sabia. Eu já atendi clientes assim e não foi um só não, eles estavam num bando, eles estavam em 4, E é cara. um desafio. E para você comunicar, é difícil, Exato, porque eles se claro. comunicavam, Entre e aí você eles. falava assim, né? Ó, você tenta falar, mas ele faz a leitura É. labial, né? Graças a Deus. É. Aí você fala lentamente, escreve, mostra, usa tudo que você exato. pode. Né? Mas é bem interessante essa questão, né? E a gente até brincava, cara, é difícil você falar com É, quem, e foi até obviamente, curioso. não fala, né? É. Quando o cliente foi até semana Passada, essa semana agora, ou essa semana que ele foi. E daí a loja tava com um volume de gente, todo mundo parou para prestar atenção no atendimento do cara. E o cliente ficou preocupado, mostrando mensagem Que para ele mim, estava viu? calmo, ele Eu escrevia, estou calmo. né? Porque a gente fica muito preocupado. A gente fica preocupado se eles estão Exato. entendendo, né? Exato. Eu tô passando para ele a informação que ele tá querendo receber também, o entendimento, né? A gente fica preocupado. É. E às vezes assim, como você falou, às vezes a loja tá cheia, a gente fica preocupado em comprometer o atendimento de uma forma geral. Exato, E exato. querendo ou não, eles vão exigir mais da gente. E é uma coisa que nós prezamos muito, assim, o atendimento não interessa para quem seja, é o mesmo. Carro novo, carro antigo, moto, caminhão, charrete, o que precisar, nós atendemos todo mundo da teve mesma maneira dentro pra da gente loja. já passar aqui pro próximo quadro aqui, mas assim, a gente embala, né? Todo carro, volante, banco e tal. E teve um senhor um dia que ele ficou incomodado. Daí ele falou assim, meu amigo, você tem que embalar o teu funcionário. O meu carro, eu mexo com obra. Ele falou, não é com o meu carro que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com ele. Quem vai entrar lá Ele dentro. vai pegar um teto aí dentro do negócio. Eu falei, não, o carro do senhor vai ter o mesmo cuidado. Que cuidado o quê, rapaz? É só entrar, nem banco não tem mais esse carro. Então, assim, é isso que a Sara falou, né? Esse cuidado que a gente tem, né? A questão, obviamente vocês trabalham, né? Abriram um negócio pensando em ganhar dinheiro. Óbvio, isso todo mundo, Sim, é o objetivo de todo mundo. Sim. Mas eu acho que antes disso vocês colocaram o que é o primordial, né? Que se chama fator humano. Exato. Né? Ou seja, Exato, o isso atendimento, as pessoas, acho que isso é o diferencial de qualquer empresa, né? E espero que a população de Maringá reconheça isso, porque é importante. Às vezes não é só tá fazendo modinha, não é modinha. Não, São processos, não é moda, né? não. É uma questão de fazer o certo, fazer o correto. Ó, cara, tem que ser assim, independentemente de quem se tem carro novo, carro antigo, carro sujo, carro limpo. Exato. O tratamento é igual. Exato. Fabrício, curiosidades que o pessoal não sabe aí. O que acontece com o óleo depois da troca? Para onde que vai esse óleo? Né? A gente sabe para onde vai e Pro tal, esgoto? mas Qual a destinação Joga no ralinho, do joga fluido? no ralinho, o que a gente faz? Não façam isso, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Não jogue o óleo no esgoto, isso é crime ambiental. Exato. Tá falando com o advogado aqui, ele vai te processar. Uma multa considerável. Com certeza. Né? Sem falar os danos aí ao meio ambiente. Né? Cara, o óleo depois de usado, ele volta para o processo. Né? A maior parte, assim, não a maior parte dele hoje, né? Uma parcela dele, pode estar algo em torno de 30%, 40%. Conama que estabelece isso, tá? Não sei te dizer com exatidão, mas é só procurar lá, que lá tem hoje o que é exigido. Então, todo mundo que vende tem que reciclar 30% ou 40%, que ela estimar lá, do mercado, né? Alguma parcela é perdida, porque às vezes o óleo é evaporado, tem lubrificantes usados na indústrias que entram por processo industrial, ou seja, viram uma matéria-prima acabada, né? Porque eles misturam com borracha e por aí vai. E alguma parcela ainda é destinada a meios, né, não muito legais, que é a queima, uso para matar árvore. Também. Né, doenças em animais, né, ali curativo de animal, sim. né, não pode, né, é cancerígeno o lubrificante usado, tá, pessoal? Ele tem uma carga muito pesada de componentes cancerígenos, tá? E aí eles reciclado parte dele e volta para o mercado, tá? Ele passa por um processo de reciclagem
E aí ele é reutilizado na produção de lubrificantes Todos novos. os óleos. Todo óleo novo, óleo então, usado. ele tem um pouquinho de um óleo reciclado. Não necessariamente. Não Não necessariamente. necessariamente. Vai depender de quem fabrica. De quem fabrica. Eu sou, por exemplo, sou comerciante, né, aqui no Brasil. Tá. Minha fábrica fica na Isso Alemanha. nós estamos falando de fabricantes, tá? Não o lojista. É. Né? O fabricante, Nós, o dono da marca ali isso. que vende o produto. Vamos só, nós lojistas, vai uma empresa lá toda semana, né, e coleta esse óleo e leva, né? Inclusive, você que troca na tua casa, vai lá e pega o litrinho para trocar em casa e não sabe o que fazer, por favor. Leva lá na leva General lá do Leva Óleo na pra fazer o General do descarte Óleo. pra correto. gente fazer o descarte correto, tá? Uma consciência. Litrinhos, caixinha, plástico, tudo que vem, que envolve ali, é tudo separado. Isso já é outra empresa que vai lá e faz a coleta, não joga no mesmo lixão, né? Os resíduos sólidos, né? Tudo aquilo que isso. tem contaminante, estopa, Isso. pano, Exato. Então, Tudo filtro, isso é separado. né? Você tem que destinar pro local correto. Isso aí. Fabrício, por que pode sumir o óleo do motor? Pode acontecer a queima do lubrificante na câmara de combustão. Tá? O motor não vaza óleo, tem uma taxa de evaporação normal e também tem a queima que acontece naturalmente ali na câmara de combustão. Então, assim, engrossar o óleo a gente já falou, né? Que você não deve engrossar o óleo do seu carro. Né? Um motivo que às vezes pode sumir o óleo do motor. Quando você usa o óleo errado. Quando você Com uma usa- viscosidade menor do que é recomendada. Exato. Isso pode fazer, lembra da Honda lá? Pediu 1030, colocou o 020. Colocou um 0,20, o 0,20 sumiu. Pode começar a sumir mais rápido. Certo. Porque ele é mais fino, Exato. vai fugir mais fácil, né? O óleo mais fino foge mais fácil. Vai passar pelas folgas ali, né? Do cilindro, anel e pistão. E vai ser queimado mais facilmente. Então é isso, pessoal. Ó, o que eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês sempre é a seguinte, que nós da General do Óleo Maringá, nós estamos preparados para receber vocês da melhor maneira possível, de uma maneira honesta, né? Com preço justo, com bom atendimento, que a nossa transparência, eu até brinco, né? O nosso estoque ele está todo ali na frente. Né? Não tem Exato. aquela história de correr lá pro fundo, eu vendi para você e vou lá no fundo buscar um litrinho, tá? Vou embalar o óleo. Vou embalar o óleo. Cara, Vou fabricar ali o óleo. Meu Deus. Ali, a nossa loja tá ali, você literalmente entra dentro da loja, né? Ou seja, você Você- vai no restaurante, você não vê a cozinha, né? Exato. Agora ali na General do Óleo, você Você já tá dentro da vivencia, cozinha. Dentro da exato. cozinha. Você vivencia a tua troca de óleo, você acompanha a tua troca de óleo. Nós não trabalhamos com empurroterapia, nós não trocamos o que não precisa e o que não é autorizado pelo cliente. Então, para você que procura honestidade, transparência, serviço de qualidade, preço justo com o que você está comprando, General do Óleo Maringá, Avenida Colombo, 4666, Zona 7. E segue a gente, né? Nas redes sociais aí. O Instagram da loja, né? General do Óleo MGA, tá? E, por favor, seguir também agora o Só Acelerar Cast, né? E é isso, pessoal. A gente tá lá de braços abertos esperando vocês, sempre, né? Eu espero que a gente faça outros, né? E nós não bate-papo. poderíamos começar melhor Com com o nosso esse- verdadeiro com mestre esse da cara lubrificação. aqui, que é O cara que ensina você a trabalhar honestamente, ensinando, orientando. Esse é o cara, Esse Fabrício. Pra mim foi um prazer estar aqui com vocês, Olho no né? óleo. Inaugurando o Só Acelera. Que com certeza a partir de agora só Só acelera. acelera. Só acelera. Não poderia ser outra pessoa. Fabrício, muito obrigado. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Quando eu mandei mensagem para ele, ele me respondeu na hora, né? Falando que vinha. E a gente já acertou as datas ali. E, enfim, Fabrício, muito obrigado mesmo. Pessoal, por favor, segue a gente lá. Só Acelera Cast, onde o óleo e o papo fluem naturalmente. Só Obrigado. lembrando Valeu. do aplicativo do Fabrício. Por favor, pessoal, você Espetacular. lubrificador, cara, você tá perdendo uma baita de uma ferramenta, tá? Então, Fabrício, Lube Informação Informação, automotiva. tá? Então, assim, ó,
não é caro, é um valor super acessível. Vixe, Maria. Né? Chega a ser até de graça. Simbólico, É de graça. simbólico. É de pela, graça. pela quantidade de informação. Ontem eu mostrei para um cliente, eu fiz um câmbio automático ontem, Fabrício, ele me deu 20 opções de fluido. Então, assim, cara, por favor, você que é lubrificador, não perca essa oportunidade de ter o aplicativo desse cara aqui, que o cara ele é estudioso, ele se dedica. Feedback é imediato, você, às vezes, como todo aplicativo novo, às vezes, né, Fabrício, tem uma coisinha ali, cara, você manda ele na hora, ele responde na hora ali, já O acompanhamento, o atendimento é simultâneo. Não, é simultâneo Perfeito. mesmo. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Obrigado, Fabrício, obrigado, meu amor. Muito obrigada. Nosso produtor, Igor, obrigado. General do Óleo Maringá, só acelera cast, onde o óleo e o papo fluem naturalmente. Valeu, pessoal. Valeu.